Provavelmente teremos recessão, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Em alguns lugares talvez tenhamos depressão, né? É importante as pessoas terem na cabeça que, diferente da crise de 2008, a crise de 2008 é uma crise que começa no mercado financeiro e transborda para a economia real. Essa é uma crise que é o contrário, uma crise que a gente nunca tinha visto, né? Uma crise que começa na economia real. Então, uma crise que começa porque as pessoas não podem interagir entre si, as pessoas não podem mais ir para o trabalho, as pessoas não podem mais prestar seus serviços, as pessoas têm que evitar o contato social, e aí você interrompe a atividade real. E ao interromper a atividade real, você pega e transborda isso para o mercado financeiro, que é quem reflete, né, meio que o preço e os fluxos financeiros da economia real. Então, o que acontece? Diferente da crise de 2008, não adianta só você, vou injetar dinheiro na economia que resolveu, vou dar liquidez para a economia. Não é isso, porque a crise vai continuar existindo enquanto continuar o problema do vírus na economia real. Eu acho que finalmente descobriram, tem vários memes que estão acontecendo em relação a isso, que de verdade o trabalhador que faz a economia funcionar, né? Aquela história de se não fosse o empresário não tinha economia. Eles resolveram agora aprender na marra, né? Que sem o trabalhador não existe nenhum processo econômico de geração de riqueza. As pessoas já começaram a baixar o salário, né, e um monte de banco mandando um monte de gente embora. Estou recebendo aqui pelo celular, como eu vim desse setor, né, um monte de gente falando de banco mandando embora, mandando embora, mandando embora, mandando embora. E é importante a gente dizer o seguinte, o trabalhador agora vai pagar o preço? O trabalhador agora nesse negócio vai baixar o salário dele? Que absurdo esse negócio! Não tem aquela história de que, mas quem toma o risco é o empresário? Você já deve ter ouvido isso falar 500 vezes. O empresário ganha mais dinheiro porque o risco é do empresário, o risco não é do trabalhador. Que risco é do empresário se quando as coisas vão mal você quer dividir com o trabalhador o risco da história? O trabalhador tem risco do capital sem ter capital? É assim que funciona? O que o governo tinha que fazer? Tinha que fazer o seguinte, olha, está aqui o programa para socorrer as empresas que não mandarem embora ninguém. Só essas empresas vão ter acesso a esse programa. As outras não vão ter, porque o trabalhador, o cara que não tem capital, esse cara não pode ser punido em hipótese nenhuma. Nenhuma, porque ele não tem capital, ele não tem como se reerguer depois. Ele não tem como manter suas coisas. Entendeu? Ele não tem terra para plantar, ele não tem máquina para produzir, ele não tem nada. Então, é um absurdo essa medida. A medida tinha que ser para as empresas o auxílio se mantiverem todos os funcionários. E os funcionários forem demitidos, aí o auxílio do governo. Em hipótese nenhuma, o funcionário ganhando menos para a empresa poder ganhar mais e o governo não ter que colocar nada. O Estado não tem que... Por que o Estado faz isso? Para não ter que mexer no bolso dos caras que têm mais dinheiro. O Brasil é o país de empresa pobre e dono rico, né? E empresa pobre significa o trabalhador pobre, o trabalhador que não tem participação nos lucros, o trabalhador que não tem acesso ao capital, o trabalhador que é o primeiro a ser demitido quando as coisas ficam ruins, e o cara lá com bilhão e quer mais bilhão, e a medida é para poder ter mais bilhão, e eu quero menos imposto onde eu aplico o meu bilhão e menos imposto para ganhar mais bilhão, e o trabalhador eu quero que o cara possa ganhar menos, que ele tenha menos direito, que tenha menos Bolsa Família, menos assistência. Esse negócio é o seguinte, agora acabou. A única solução é o seguinte, a não ser que a gente queira fazer cova coletiva, né, como está acontecendo no Irã, para poder jogar trabalhador, idoso e um monte de gente morta não só de Covid, mas de fome, de tudo que está vindo com essa história. Né? A gente está numa fase, esse negócio pode piorar, pode começar a ter saque em um monte de lugar, pode começar a ter confrontos assim, mais sérios, etc. E aí é isso, o governo vai ficar observando, esperando a tese de Chicago funcionar. O que o governo tem que fazer, em primeiro lugar, é fazer cair aquela emenda da Constituição 95. Não existe mais, é outro mundo. O teto de gasto já era um absurdo, agora é um absurdo maior ainda. Tem que readequar a lei de responsabilidade fiscal. Não tem menor sentido a lei de responsabilidade fiscal nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual, no âmbito dos municípios. E realmente, sim, vai ter que ter essa ajuda para os estados, até porque a fonte de arrecadação dos estados, o ICMS e as outras fontes de arrecadação dos estados vai diminuir para caramba, porque a atividade econômica parou, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Que mercadorias? Que serviços? Que circulação? Não tem circulação? Né? Então você vai ter que ter essa ajuda, com certeza. Essa crise vai passar, todas as crises passam, né? Com mais tempo ou menos tempo, todas as crises passam. E como a gente sai da crise faz toda a diferença. O país que primeiro a sair da crise foi a China. Vamos lembrar que a China tem um mercado doméstico muito forte, a China tem uma capacidade industrial instalada muito forte e a China tem recursos naturais também.
que acontece? A China vai ser a primeira a sair e vai ocupar um novo lugar nesse tabuleiro geopolítico mundial, nesse tabuleiro econômico mundial, porque os Estados Unidos está lidando mal com a crise, a China lidou super bem, então a China vai largar super na frente. E com quem que a gente está comprando briga? A gente está comprando briga com a China, cara. Uma briga maluca do filhinho de papai que não tem o que fazer, entendeu? E deve estar ali neurótico com a quarentena dele, já tem uma condição também psicológica duvidosa, o cara está comprando briga com a China do nada, e como o Brasil, com o sobrenome do presidente da República. É uma responsabilidade você carregar o sobrenome do presidente da República e atacar o país que é o motor do crescimento mundial. É hora de escolher um caminho. A gente quer um caminho que pode apontar para uma solução, ou a gente quer o caminho do caos e da destruição completa da sociedade brasileira como nação, que já é combalida, já é frágil, já é toda puída, mas a gente quer a destruição dessa sociedade? Se quiser, é continuar fazendo o que o governo está propondo. Se não quiser, se quiser uma possibilidade de um caminho melhor, é o caminho de olhar para a presença do Estado, da distribuição de riqueza, da proteção social, de tudo aquilo. Graças a Deus, teve muita coisa que não deu tempo do governo fazer, porque a gente podia estar vivendo tempos muito piores do que estamos vivendo agora.